Bom dia. Nós estamos conversando sobre o controle de constitucionalidade pelo aspecto formal, não é? E aí nós já estudamos o controle de constitucionalidade pelo aspecto formal relativamente à inconstitucionalidade orgânica. Inconstitucionalidade orgânica é a inconstitucionalidade que se refere ao órgão que pode fazer a lei, o órgão legislativo que pode fazer a lei. Então, vimos no nosso bate-papo anterior que quem pode fazer lei? O Congresso Nacional, as assembleias legislativas e as câmaras municipais. Cada uma delas tem a sua competência para fazer lei. Então, uma lei que é da competência do Congresso, por melhor que seja, mas é feita por uma Assembleia Legislativa, ela é organicamente inconstitucional. A lei pode ser ótima, mas foi feita por um órgão que não tinha competência. Bem, esse foi o nosso bate-papo da última aula. Hoje nós continuaremos a falar sobre a inconstitucionalidade formal, mas iremos ver a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Daí, não é o órgão que não é competente para fazer a lei. O órgão é competente. Aquela lei foi feita pelo Congresso Nacional e o Congresso Nacional era competente para fazer aquela lei. Aquela lei foi feita pela Assembleia Legislativa, vamos imaginar, do Piauí, e era competente para fazer aquela lei. Foi feita pela Câmara Municipal da Lapa e era competente para fazer aquela lei. A questão é que o início do projeto de lei é que está equivocado. O início do projeto de lei teria que ser feito, por exemplo, pelo chefe do Poder Executivo e foi feito por um vereador, foi feita por um deputado. Bem, então vamos lá para o artigo 61 da nossa Constituição. O artigo 61 da Constituição Federal trata de dois tipos de concorrência, de competência. A competência concorrente, ao dizer que a iniciativa das leis complementares e ordinárias podem ser de iniciativa de qualquer parlamentar, né? Vamos lá dar uma olhada nesse artigo 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional. Então, qualquer membro pode apresentar um projeto de lei, tanto perante o Congresso Nacional, como perante as assembleias, o deputado estadual e os vereadores perante as câmaras. E aí vai dizer que tanto faz ter a iniciativa de leis ordinárias como complementares. Apenas para recordar a diferença entre lei ordinária e complementar, vamos lá relembrar isso.
É pouca diferença. O processo legislativo é praticamente o mesmo. A diferença é o código de votação. Então, para a lei complementar ser aprovada, lá nos termos do artigo 69 da Constituição, há necessidade da votação da maioria absoluta. Maioria absoluta é, vamos dizer, em 100, maioria absoluta é 51. Maioria absoluta, não é? E a lei ordinária, ela requer maioria simples. Já falamos sobre isso. É só para fixar, né? As leis ordinárias, então, requerem maioria simples. Como é que eu acho a maioria simples? É presente a maioria absoluta, dos presentes a maioria. Então, explicando melhor. Vamos imaginar que o número de componentes do órgão seja 100. Então, pela lei complementar, ela tem que ser aprovada com 61 votos, no mínimo. Mas na lei ordinária, desde que presentes a maioria absoluta, ou seja, presentes os 51, desses presentes a maioria. Então, uma lei ordinária poderia ser aprovada com 26 votos dentro de um colégio composto por 100. 26 votos, né, é no mínimo, né? Então, nós já vimos que para a emenda à Constituição precisa 3/5. Então, num colégio de 100, precisaria 60 votos. Para uma lei complementar, precisaria, no mínimo, né? No mínimo 60 votos para a emenda. Para uma lei complementar, no mínimo 51. Para uma lei ordinária, no mínimo 26. Muito bem. Então, o artigo 61, ele fala da competência concorrente. Mas o parágrafo 1º do artigo 61, ele vai falar sobre a competência privativa. A competência privativa do chefe do Poder Executivo. Então, ele fala da competência privativa do presidente da República, mas pelo princípio da simetria, também nos estados tem que ser competência privativa do governador e nos municípios tem que ser a competência privativa do prefeito. Então, o projeto de lei só pode ser iniciado não por qualquer vereador, não por qualquer deputado estadual, não por qualquer senador ou deputado federal, mas necessariamente pelo chefe do Poder Executivo. Quais leis que precisam necessariamente o projeto de lei ser iniciativa do chefe do Poder Executivo? Então, vai lá se referir esse dispositivo. Refere-se às leis que disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, ou aumento da sua remuneração, e sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Ou seja, leis relativamente a essas matérias: criação de cargos, funções, empregos públicos, regime jurídico dos servidores públicos, provimento dos cargos, estabilidade e aposentadoria. Esses projetos de lei têm que ser de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Nós tivemos um caso aqui no Paraná em que
por iniciativa de um deputado, foi aprovada uma lei que estabelecia o teto de 3 salários mínimos para os professores estaduais. Eu fiquei contente, né? Porque minha mulher, professora estadual, falei, vai dar uma melhorada no orçamento aí, né? Tá. A lei foi apresentada, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, foi lá para outras comissões, foi para o plenário, foi votada, foi aprovada, foi sancionada pelo governador e nada de vir o pagamento relativamente a esse teto. Então a lei era muito boa. Foi aprovada por um órgão competente, sim, era os professores do Estado do Paraná, competência da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Mas, e o pagamento nunca vinha. Aí os professores entraram com uma ação e o governador falou, não, eu não vou pagar, porque essa lei é formalmente inconstitucional, por vício de iniciativa. Como? Veja bem, trata-se de uma lei que dá um aumento de remuneração para os professores. Então, o projeto de lei tinha que ser de iniciativa do chefe do Poder Executivo, e não por um deputado. É o que diz lá o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, que aplica-se, né? Repito, pelo princípio da simetria, aplica-se também aos estados e aos municípios. Sim, mas o senhor governador não sancionou? Eu sancionei. Mas a minha sanção não convalida o vício de iniciativa, não afasta a nulidade do vício de iniciativa. Antigamente havia uma súmula do Supremo Tribunal Federal que dizia que a sanção convalidava o vício de iniciativa. Todavia, essa súmula foi afastada. Era a súmula número 5 do Supremo Tribunal Federal, que prescrevia que a sanção do projeto supriria a falta de iniciativa do Poder Executivo. Mas essa súmula hoje não mais se aplica. Então, o senhor governador sancionou a lei e depois falou que a lei não valia. Então, de que nada valia a sua assinatura lá sancionando. Porque a sanção da lei não retira a inconstitucionalidade por vício de iniciativa. Eu achei cá entre nós, uma patifaria, né? A pessoa sanciona uma lei e depois diz que sua assinatura não vale. Ou a assinatura do governador anterior não vale. Bem. Mas isso é para fixar que o vício de iniciativa realmente causa uma nulidade absoluta da lei. E ela será inconstitucional. Não porque ela não seja materialmente boa, correta. Não porque o órgão que a aprovou não seja o órgão competente. Mas porque a iniciativa do projeto de lei não foi do chefe do Poder Executivo. Então, vocês notem que o controle formal de constitucionalidade,
ele está relacionado não com o mérito da lei, mas sim com o processo legislativo para a tramitação do projeto de lei. Bom, tem outras nulidades que a lei pode ser declarada formalmente inconstitucional, né? Qualquer vício do processo legislativo torna a lei formalmente inconstitucional. Mas os principais vícios, 90% dos vícios alegados são esses, relativamente à inconstitucionalidade orgânica e à inconstitucionalidade por vício de iniciativa. Agora, tem também que se destacar a iniciativa popular para se fazer lei. Lá no parágrafo 2º do artigo 61, vai dizer: a iniciativa popular, como nós tivemos o caso da lei da ficha suja, daí tivemos esse encaminhamento, mas que ainda não teve uma aprovação devida àquelas 10 medidas, né, propostas pelo Ministério Público Federal, a partir aqui do Paraná, né, para as 10 medidas de combate à corrupção. Então, é possível o povo apresentar um projeto de lei? Sim, é possível. O parágrafo 2º do artigo 61 da Constituição, ele vai dizer: a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados, deve ser apresentado à Câmara, não ao Senado, à Câmara dos Deputados, de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. Então, se o eleitorado nacional é de 1 milhão de pessoas, nosso caso, tá bom, 100 milhões de pessoas. 1% são 10 milhões, né? São 100. Não. Como é que é? Esse negócio de fazer conta. É 1%. 100 milhões de pessoas, 1% é 1 milhão de pessoas, né? 1 milhão de eleitores. Eles devem subscrever esse requerimento, né? Mas não basta 1 milhão de eleitores lá do estado de São Paulo. Não. Tem que ser 1 milhão de eleitores colhidos em pelo menos 5 estados. Esse 1 milhão de eleitores deve ter eleitores do Rio de Janeiro, da Bahia, né, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, ou seja, no mínimo 5 estados. Esse 1 milhão de pessoas deve estar distribuídos no mínimo em 5 estados, não é? E em cada estado deve ter nada menos que 3/10 dos eleitores de cada um dos estados. Então, vamos tentar fazer o cálculo. Sou meio ruim de matemática. Vamos lá. 100 milhões. Tem que ter 1%, 1 milhão. E em cada... distribuído em 5 estados, né? E em cada estado tem que ter, no mínimo, em cada um desses 5 estados, tem que ter, no mínimo, 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então, vamos lá. Vamos de novo para a conta de 1 milhão, né? 1%
1% é 1 milhão, 3 décimos de 1 milhão é 0,3% de 1 milhão. Então, 1 décimo de 1 milhão dividido, né, por 10 1 décimo 1 milhão por 10 é 100 mil, né? Não, é 0,3%. Então, 1% desses 100 mil é 10 mil. Pô, é complicado essa conta. 1% desse 1 milhão, 1% de 1 milhão é 10 mil. Vezes 3, 30 mil. Ou seja, pelo menos 30 mil eleitores em cada um desses estados, desses 5 estados. Então, é uma conta, desculpe, é uma conta assim meio complicada, mas é assim que você faz para se permitir um projeto de lei de iniciativa privada. Então, 3 décimos por cento dos eleitores de cada um desses 5 estados. Então, seria 0,3% dos eleitores. Então, 0,3% vamos fazer a conta de novo, estou meio confuso, né? 0,3% de 1 milhão, 1%, 10% de 1 milhão é 100. 0,3 por cento, então daí dá 30, né? Dá 30 mil. Bem, vocês que são bons em matemática, depois me mandem essa conta correta para nós fazermos esse cálculo de quantos eleitores. Bom, de quantos eleitores nós já sabemos, 1% do eleitorado nacional. Voltando 100 milhões, 1% é 1 milhão, não é? Esse 1 milhão tem que ser dividido em 5 estados, tem que ser dividido no mínimo em 5 estados, e daí, em cada um desses 5 estados, no mínimo, né, tem que ter 3 décimos por cento do eleitorado em cada um deles. Então, vamos lá. O Paraná, se fosse 100 milhões, 1 milhão de eleitores, o Paraná seria um dos 5 estados. Digamos que o Paraná tivesse aí 1 milhão de eleitores, 10%, 0,3% seria 1% de 1 milhão, 1% de 1 milhão, 100 mil, 10 mil eleitores,
1% de 1 milhão, vezes 3, 30 mil eleitores. 3 décimos por cento dos eleitores de cada um. Muito bem. Mas isso aí é só para eu explicar-lhes o que diz a Constituição, não é? Esse cálculo, repito, vou deixar para vocês um pouquinho, para vocês auxiliarem nesse cálculo aí, né? Bem, daí, então, nós temos a competência concorrente para fazer leis, não é? A competência privativa para fazer leis, a competência concorrente, entra lá o presidente, qualquer deputado, qualquer senador, daí a privativa nós vimos ali a competência do chefe do Poder Executivo e vimos também as leis decorrentes da iniciativa privada. Bom, vimos também que a sanção presidencial ou do governador, ela não convalida o vício de iniciativa. Bom, agora vamos entrar nas ADINs. Existem 3 tipos de ADINs. Aquela ADIN prevista lá no artigo 102 da Constituição, 102 da Constituição Federal. Cadê o artigo 102? 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente, ou seja, o processo tem que começar lá, né? Ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Então, essa ADIN é para ação direta de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Ato normativo primário, nós já vimos naquele ponto da vedação do controle de constitucionalidade per salto, ato normativo primário, e também de lei ou ato normativo primário federal ou estadual. Só relembrando, não cabe ADIN de lei ou ato normativo primário municipal. O controle de constitucionalidade de lei ou ato normativo primário municipal deve ser feito, em se tratando de ADIN, não é? Pelo controle difuso, não pela ADIN, não pelo controle concentrado. Nós iremos ver mais tarde que existirão algumas exceções, mas a regra é essa. ADIN é só para lei ou ato normativo primário estadual ou federal ou estadual. Já um outro tipo de ADIN é a chamada ADIN por omissão. Daí, a inconstitucionalidade não é da lei que foi feita. A inconstitucionalidade é da lei que não foi feita. É uma diferença. A inconstitucionalidade por ação, digamos assim, é de uma lei que foi feita e que é inconstitucional. A inconstitucionalidade por omissão, a inconstitucionalidade é da lei que não foi feita. Vamos lá. É o que diz o artigo 103, parágrafo 2º da Constituição. Declarada inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias, e em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Bem, a nossa Constituição, ela tem, vamos recordar,
vamos recordar, Constitucional 1, eu acho. Ela tem normas de eficácia plena, ela tem normas de eficácia contida ou reduzível e tem normas de eficácia limitada. Pela força normativa da Constituição, as normas de eficácia plena não precisam de lei ordinária para regulamentar aquele direito. Não. A pessoa tem direito a partir já do texto constitucional. Não precisa lei ordinária dizendo que a pessoa tem direito. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Então não precisa lei ordinária. Essa igualdade já está garantida na própria Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Não precisa nem uma lei ordinária vir dizer, olha, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Tá. Os tribunais podem fazer o controle de constitucionalidade da interpretação das normas de eficácia plena. Não precisa vir lei dizendo que a pessoa tem a liberdade a manifestação do seu pensamento. Então, existem as chamadas normas de eficácia plena, que não precisa de lei, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra. Não precisa de lei sobre isso. É inviolável a liberdade de consciência ou de crença. Não precisa de lei para isso. Basta o próprio texto constitucional, não é? Mas, paralelamente com as normas de eficácia plena, repito que não precisa de lei ordinária para garantir aquele direito, nós temos as normas de eficácia contida ou reduzível. São aquelas normas de eficácia que a lei poderá vir reduzir ou colocar algumas condições para o exercício daquele direito. Mas enquanto não colocar nenhuma condição, aquela norma é de eficácia plena. Vou tentar explicar. Vamos ler uma norma de eficácia contida ou reduzível. É o artigo 5º, inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Tudo bem. Seria uma norma de eficácia plena. Mas daí continua o texto para dizer que aí é uma norma de eficácia contida ou reduzível. Continua o texto. Então, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, bom, isso é um exemplo de norma de eficácia reduzível. Mas que admite que o legislador infraconstitucional venha estabelecer limites ao exercício de uma profissão. Mas se não vier a norma de eficácia reduzível, enquanto o legislador infraconstitucional não se manifestar, ela equivale a uma norma de eficácia plena.
tentarei explicar. Para o exercício da advocacia, veio, que é uma norma de eficácia contida ou reduzível, veio uma norma estabelecendo restrições, ou seja, o exame da ordem. Então, não basta se formar em direito para você exercer a profissão de advogado. Precisa você passar na ordem. Então, é uma norma de eficácia reduzível que permitiu que o legislador viesse estabelecer alguns limites. No entanto, você se forma médico e pode exercer desde logo. Se forma engenheiro, pode exercer desde logo. Então, essa norma, que é reduzível e foi reduzida para nós, no caso do advogado, ela é reduzível, mas equivale a uma norma de eficácia plena para o médico, para o engenheiro, para o contador, para o odontólogo, para o agrônomo. Por quê? Porque não veio uma legislação infraconstitucional estabelecendo limites para o exercício dessa profissão. Agora há aí um projeto aí para estabelecer para os médicos um exame parecido como esse da OAB. Mas o que eu quero que entendam da norma de eficácia reduzível é isso. Norma de eficácia reduzível permite que o legislador infraconstitucional venha reduzir o alcance. Mas se não vier, a norma de eficácia reduzível equivale à norma de eficácia plena. Então, se o legislador se omitir, legislador infraconstitucional, se omitir relativamente àqueles direitos que decorrem de uma norma de eficácia reduzível, não faz mal, não tem problema algum, não é? Agora, existem, por outro lado, as normas de eficácia limitada. Aí a ausência do legislador ordinário compromete o exercício desse direito. Vou tentar dar um exemplo. Artigo 40 da Constituição, parágrafo 4º, que fala da aposentadoria. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata esse artigo. É porque haviam muitos privilégios relativamente à aposentadoria. Lembro de quando a pessoa entrava para o Tribunal de Contas, ela ganhava 15 anos de trabalho. Se ela, quando entrou lá, tinha 20 anos de trabalho, ao ingressar no Tribunal de Contas, já passava a ter 35 anos de trabalho. Um absurdo. Tinha essa regra. Até para nós, juízes, enquanto as outras pessoas se aposentavam com 35 anos, nós podíamos nos aposentar com 30. Eram privilégios. Esse dispositivo falou nada disso, todo mundo é igual. Todo mundo tem que cumprir os mesmos requisitos. Tá tudo bem. Estabeleceu aí a igualdade formal. Até é bom esse artigo para nós relembrarmos do que é igualdade formal e igualdade material, né? Bem, então, como eu estou lendo, diz o artigo, é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata esse artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores, portadores de deficiência, que exerçam atividade de riscos, cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Aí, a primeira lição que nós extraímos disso é a diferença da igualdade formal e igualdade material.
Igualdade formal, tudo é igual. Igualdade material, nós temos que tratar diferentes, de forma diferente, aqueles que tenham alguma diferença. Então, por exemplo, a regra geral para todos, com exceção daqueles que têm deficiência física. Eles precisam de um tratamento especial. Aqueles que exerçam atividades de risco. Pense lá, tipo de atividade de um guarda de presídio, de um bombeiro. Então, são atividades de risco. Precisam de um tratamento diferenciado. Isso é igualdade material. Tratarmos diferentemente as pessoas na proporção das suas diferenças. Aqui no caso do trabalho diferente. Então seriam as aposentadorias especiais. Mas diz a lei, pelo regime desse artigo, ressalvados nos termos definidos em lei complementar. Bom, aí é uma norma de eficácia limitada, ou seja, precisa que uma lei complementar venha dizer como que serão definidas essas aposentadorias especiais. Enquanto não vier a lei, as pessoas ali enumeradas não podem pleitear a aposentadoria especial, que lhe dá a Constituição. A Constituição diz, não, para essas pessoas tem que haver uma lei especial relativamente à aposentadoria delas. Enquanto não vier essa lei, daí a aposentadoria tem que ser igual, também para os deficientes físicos, para aqueles que exerçam atividades de risco, mas a Constituição diz que essas pessoas merecem uma aposentadoria especial. E aí, se não vem esta lei complementar, nós estaremos numa hipótese de inconstitucionalidade por omissão. Omissão. A inconstitucionalidade não é da lei. A inconstitucionalidade é da falta de lei para que as pessoas possam exercer aqueles direitos que a Constituição lhe dá. No caso aqui, o direito a uma aposentadoria especial para essas pessoas que se encontram nessas situações ali enumeradas, não é? Só que nós vamos ver que essa inconstitucionalidade por omissão, infelizmente, tem pouca eficácia. Mais tarde, quando nós formos estudar o mandado de injunção, aí veremos que lá sim terá eficácia. Mas na ADIM por omissão tem pouca eficácia, porque o que vai dizer? O artigo 103, parágrafo 2º. Declarada inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, omissão da lei complementar, para tornar efetivo o quê? Para tornar efetiva a aposentadoria especial. Então, declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias. Olha, será apenas dado ciência ao Congresso Nacional para fazer a lei, bem, dá ciência e daí ele não faz e daí fica por isso mesmo. É o que tem acontecido. Você dá ciência para o Congresso não faz e daí fica por isso mesmo. A Constituição, quando foi feita, pensando no povo, estabeleceu que os empréstimos deveriam ter juros, incidência de juros, 12% ao ano.
Nós vemos aí que tem cobrança de juros aí que às vezes chega a 12% ao mês, né? 12% ao ano. Mas dependia de lei complementar. Veio a lei complementar? Não veio. Então não adianta a Constituição ter nos garantido juros de 12% ao ano, que seria disciplinado por lei complementar. Acho que é uma bobagem, nem precisaria lei complementar, mas a Constituição dizia. Como não veio, você não poderia exercer o seu direito de que os seus contratos de empréstimo, principalmente empréstimo bancário, claro, os juros fossem limitados a 12% ao ano. Entraram com uma ADIM por omissão, tá? A ADIM por omissão foi lá, notificou o Congresso para fazer a lei complementar, o Congresso não fez, ficou por isso mesmo. Daí entrou um governo que acabou propondo uma emenda à Constituição para retirar esse dispositivo da Constituição. Ou seja, consagrou a vitória dos bancos perante o povo. Tá. Mas isso é DIN por omissão. A DIN por omissão. Então é diferente. A DIN normal, né, é declarar a inconstitucionalidade de uma lei que foi feita. A DIN por omissão é declarar a inconstitucionalidade de uma lei que não foi feita. Mas essa declaração de inconstitucionalidade de uma lei que não foi feita é pouco eficaz, porque diz, repito, esse artigo 103, que vai se limitar a dar ciência ao poder competente. Bom, em se tratando de órgão administrativo, aí sim vai dar um prazo de 30 dias. Há, felizmente agora, uma tendência do Supremo de estabelecer um prazo para que o Congresso faça a lei. Prazo esse mais ou menos de 180 dias. Aí sim, se o Congresso não fizer a lei, aí no caso o Supremo vai determinar que se aplique uma legislação semelhante para suprir aquela omissão. Mas isso só agora que está começando. Nunca funcionou a DIN por omissão, apesar dela existir. Tomara que comece a funcionar agora. Muito bem. E a terceira espécie de ADIM é a ADIM interventiva. Então, nós temos três espécies de ADIM. A ADIM é ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM por omissão, a inconstitucionalidade por ausência da lei, e a ADIM interventiva. A ADIM interventiva está, vocês lembram lá das intervenções, isso aí foi Constitucional 2, né? A ADIM interventiva, ela está lá no título que trata sobre as intervenções, artigo 34, não é? E ela, diferente da ADIM normal e ADIM por omissão, em que os legitimados são aqueles lá do artigo 103 da Constituição Federal, que nós já falamos, na ADIM interventiva ainda continua a legitimidade como monopólio do Procurador-Geral da República. Então vai dizer, a ADIM interventiva
depende de provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República. Está lá no artigo 36, inciso 3º da nossa Constituição. Então, requerer a ADIM, lá do artigo 102, ou ADIM por omissão, os legitimados, repito, são aqueles 9 lá, né? Do artigo 103, presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara, governador, mesa da Assembleia, procurador-geral da República, Conselho Federal da OAB, partido político, representação no Congresso Nacional, afinal, confederação ou entidade de classe de âmbito nacional, tá, aqueles lá enumerados, para a ADIM normal e a ADIM por omissão. Já na ADIM interventiva, a legitimidade para requerer é só do Procurador-Geral da República, previsto lá no artigo 36. E daí, quando que cabe a ADIM interventiva? Quando não forem atendidos os chamados princípios constitucionais sensíveis, enumerados lá no artigo 34, inciso 7º da Constituição Federal. Então, a ADIM interventiva está limitada àquelas hipóteses do artigo 34, inciso 7º da Constituição Federal, que são os chamados princípios constitucionais sensíveis, e só pode ser requerida pelo Procurador-Geral da República. Bom, sobre os princípios constitucionais sensíveis, nós vamos bater um papo no nosso próximo encontro. Daí, nós já pretendemos começar a estudar a Lei 9.868. Eu estou passando para vocês um pedido que vocês façam isso, não é? Para ficar mais, penso eu, mais clara a nossa aula e que vocês mandem daí as questões, não é? As dúvidas que vocês têm. Então, hoje, nós conversamos sobre o controle de constitucionalidade formal por vício de iniciativa. Falamos que determinadas leis, o projeto de lei tem que ser de iniciativa do chefe do Poder Executivo. E que o vício de iniciativa não se convalida com a sanção presidencial ou sanção do governador do estado ou sanção do prefeito, não é? Daí falamos um pouco da questão da lei de iniciativa privada, né? Lei de iniciativa popular, com aquela conta muito chata que tem, e daí fizemos as distinções, primeiras distinções entre os 3 tipos de ADIM. ADIM direta, ação direta de inconstitucionalidade, de lei que já existe. ADIM por omissão, de lei que não existe. E começamos a trabalhar com a ADIM interventiva, que
nós iremos trabalhar, né, no nosso próximo bate-papo. Então, o que eu quero instantinho só. Tá. Eu estou invocando com aquela conta lá, né? Um décimo de 100 é 10, 3 décimos de 100, daí é 30. Mas é 0,3 décimos, não é? Eu tô ainda invocado com isso aí. Vocês vão me ajudar. Quanto que é 3 décimos décimo equivalente, um décimo, ou seja, 0,1. Dessa maneira, o décimo representa a primeira casa decimal após a vírgula. Pois temos um centésimo, para calcular o valor de 3 décimos, vamos multiplicar esse número para o valor equivalente ao décimo. Portanto, se imagine que horror. 0,3. Bem, vocês faz favor de apresentarem, de irem fazendo essa conta mais chata do mundo. Bem, na próxima aula, então, vamos conferir direitinho essa conta. E daí vamos começar a estudar, o que é o mais importante. Vamos começar a estudar a Lei 9.868, que trata do processo da ADIM e também vai tratar do processo da ADC. É uma lei muito importante. Então, até a nossa próxima aula.